Salve, salve a todos os alunos e alunas do ensino médio. Estamos iniciando mais uma aula de biologia nessa sexta-feira, 1º de julho de 2022. Boa noite a todos os alunos do terceiro ano do ensino médio. Como é que vocês estão, meus queridos? Depois do intervalo, tá? Já são 8 horas e 15 minutos, mais especificamente 8 horas e 16, a gente está iniciando mais uma aula, tá? Então vamos voltando do intervalo, já deu tempo de tomar aquele cafezinho, aquela água, tá? Agora é hora da gente conversar, estudar e trabalhar juntos, tá? Então eu quero ver, ó, esse chat movimentado na nossa aula de hoje, tá? Porque sim, essa aula está sendo transmitida ao vivo mais uma vez e você pode comentar se você estiver na escola com o kit do IPTV, tá? Então você pode comentar e participar do nosso chat. Estou vendo aqui as turmas de Palmeiras, estou vendo também Queimada Nova, a movimentação aqui da turma de Queimada Nova, tá? Se tiver algum outro município que eu não esteja vendo, comenta aqui para mim, tá? E também essa aula também está sendo transmitida pelo YouTube, caso você esteja assistindo pela TV aberta, tá? Também, tá? Mas no YouTube você pode acessar e participar da do nosso chat ao vivo. Então deixa eu dar meu boa noite para quem já participou, como a Clarice Brito, como a Vitória Macedo, a Sueli, a Jonilda, o Francisco Luan, o Gilberte, a Débora, queridos. Boa noite. Como é que vocês estão? Comenta aqui para mim no chat que eu quero saber, tá? Qual é a expectativa desse novo mês que está se iniciando aí para vocês? Mês de julho, que é muita animação. Tá cansado? Tá esperando aí já o recesso? Tá animado já aí com as possíveis férias? Vamos nós, gente. Mas tem um pouquinho, ainda tem um restinho aí do nosso período letivo, tem que dar essa animada, esse gás. Vocês são da última série do ensino médio, já estamos começando até a expectativa, os preparatórios para o Enem também. Vamos nós, vamos animar, né? Porque é sexta-feira à noite que é para desanimar não, queridos. Vamos aqui, ó, comigo. Hoje, na aula de biologia, a gente vai conversar com vocês um pouco a mais sobre as ideias evolucionistas, tá? A gente conversou nas últimas aulas um pouquinho sobre a ideia da genética, né? A gente falou um pouquinho sobre a ideia das mutações ou das modificações promovidas pelo homem, como, por exemplo, a biotecnologia. Tá? E essa genética, né, ela é muito importante por conta da tal hereditariedade, né? Passar a informação adiante e trazer o que? Informações, né? Levar as informações que são bem-sucedidas pela nossa espécie. Tá? Hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre as ideias evolucionistas, tendo em vista a percepção da ciência, tá? Então a gente tem algumas outras teorias aí que não são visões científicas, tá? Então a gente vai ter essa visão científica e a gente vai ter um pouquinho desse olhar do que é mais aceito dentro da comunidade científica, dentro da maioria dos pesquisadores, tá bom? Então vamos nós, tá? Então, primeira coisa, tá? A nossa visão da teoria evolutiva, ela não se afasta da questão da visão genética, né? Da hereditariedade, de passar adiante a informação, as características do nosso corpo, tá? Então, a gente tem essa característica do nosso corpo, por exemplo, com pouca pelagem, por exemplo, porque existe dentro do nosso corpo um sucesso biológico, tá? Que nos faz, por exemplo, ter pouca pelagem, que nos faz ter dedos opositores, né? Com essa capacidade de pegar, né? De agarrar objetos, com o formato do pé diante, justamente para sustentar o peso do nosso corpo e nós sermos bípedes, tá? Então essa estrutura, essas características, elas foram selecionadas ao longo dos milhares de anos para que fosse considerado de fato um sucesso, e é isso que a gente acaba passando de pai para filho, né? É isso que a gente recebeu dos nossos pais e é isso que a gente vai passar adiante caso a gente, porventura, venha a ter filho, se não tem hoje, mas que a gente possa ter no futuro, tá? Essa é a grande ideia, tá?
Vamos conversar quem começou a ter uma ideia evolucionista um pouquinho mais sólida, tá? Ou pelo menos uma ideia mais evolucionista, mais aceita hoje. Então esse senhorzinho que está aqui ao nosso lado, tá? Muito charmoso, era o senhor Charles Robert Darwin, tá? Ele era um senhor britânico, tá? Naturalista, geólogo, biólogo, tá? Célebre por seus avanços sobre a evolução. E aí, mais ou menos em meados de 1800, né, 1830, mais ou menos, ele resolveu fazer uma viagem em volta do mundo, tá? Gente, essa viagem ao longo do mundo, ela durou um tempo, tá? Ela durou 5 anos, tá? Não é uma viagem barata, né? Então a gente tem uma ideia que esse senhor aqui, ele tinha um certo poder aquisitivo diferenciado. Na verdade, boa parte dos grandes cientistas do passado, né, eles tinham que ter essa perspectiva, mas que essa viagem lhe rendeu um grande trabalho. Tá? Então aqui tem um mapa do que provavelmente foi a grande viagem dele. Então ele é britânico, tá? Então significa dizer que ele nasceu lá na Inglaterra, tá? Ou no Reino Unido, tá? Então aqui no continente europeu, certo? E aí ele deu uma sequência, né? Ele começou a rodopiar esse mundo, tá? Desceu, chegou aqui às Américas, deu a volta a esse mundo e retornou à Europa, tá? Especialmente, então, essa viagem aí aconteceu mais ou menos entre os anos de 1832 e 1836, ao longo do navio chamado Beagle, tá? Especialmente aqui a América, tá? Foi muito importante para ele uma região muito próxima, um arquipélago, tá? Um arquipélago de ilhas chamado Galápagos, tá? Então ela fica próximo, olha só, as arquipélago de ilhas, fica próximo ao Equador, tá? E como vocês já sabem, na língua portuguesa, né, arquipélago é o coletivo de ilhas. Então não é que tenha uma ilha, a gente tem várias ilhas, tá? E isso é um ponto muito importante para que a gente possa entender esse processo da evolução. Tá? Então, hoje, né, o que o Darwin trouxe para a gente? Ele começou a fazer uma análise, um estudo, tá? E da natureza, na verdade, do mundo inteiro. Não foi só das Ilhas Galápagos. Eu vou voltar aqui, ó. Então, ele rodou o mundo inteiro. E ele começou a observar algumas questões, né, alguns pontos muito interessantes. Tá? Eu quero resgatar com vocês alguns terminhos aqui, ó. Não bastava ele ser naturalista e biólogo, tá? Ele também era geólogo, tá? Então, esses pontos são muito importantes para dar credibilidade à visão evolutiva dele, tá? Gente, ó, primeiro ponto, ó, até pode me colocar um pouquinho na tela, ó, para que a gente possa entender algumas coisas, tá? Existe, tá, dentro do conhecimento científico, tá, a diferença entre dois termos, teoria e hipótese, tá? Teoria, gente, é aquilo que já está mais consolidado, não é a mesma coisa, tá? A hipótese é uma tentativa de explicar algo através de quê? De conhecimentos prévios, de uma perspectiva, de uma alternativa. Há quem diga, por exemplo, que uma hipótese é um achismo, né? Ah, eu acho que isso pode ser respondido dessa forma, tá? Então, quando a gente fala eu acho, não, tu acha, tu tem certeza, né? Ou tu pode me trazer evidências, tá? É claro que ninguém viu a evolução acontecendo até Darwin ter chegado e proposto uma evolução como ele trouxe, tá? Ele não... ninguém estava acompanhando de fato a evolução. Hoje a gente tem algumas alternativas, tá? De fato, ele propor que de fato os organismos mudaram ao longo dos milênios é algo um pouco difícil de visualizar. Então, como é que a gente fala que isso é uma teoria evolucionista? Onde é que as pessoas trazem provas? Através de evidências, tá? Evidências como, por exemplo, os fósseis, tá? Então, quando a gente escava e descobre os dinossauros, opa,
Teve uns seres vivos aqui que não sobreviveram, eles foram extintos por alguma coisa, algum evento levou a essa extinção. Como eu disse para vocês, ele era geólogo, tá? Então ele também observou aqui durante toda essa viagem o processo de formação rochosa, né? Hoje a gente tem um estudo para poder entender os movimentos das placas tectônicas, e a gente entende, por exemplo, que ao longo dos milênios, tá? Esse planeta nem sempre teve essa carinha, tá? Esses continentes nem sempre foram tão afastados. E isso foi muito importante para o Darwin entender, por exemplo, que essas ilhas aqui, gente, essas ilhas, por exemplo, esse arquipélago Galápagos, nem sempre foram separadas, tá? Então, o que ele viu aqui, ó, dentro desse arquipélago de ilhas aqui, ó, certo? Essas ilhas provavelmente algum dia foram próximas, muito próximas, unidas, ou até mesmo estiveram juntas ao continente americano, quiçá, né, esse continente americano também fez parte aí, por exemplo, se consolidou próximo ao continente europeu. Observa que as margens, tá, do continente americano, especialmente aqui do Brasil, se assemelham muito ao formato aí do continente africano, tá? Então, esses pontos foram muito importantes para essa visualização do Darwin, tá? E dele justamente fomentar e começar a formar a sua visão, certo? Da sua teoria evolutiva. Então, ele não formou isso da noite para o dia. Observe que isso foi uma viagem longa de 5 anos, gerou várias publicações, tá? 2 delas foram muito famosas, que é onde ele defende a ideia da seleção natural e a origem das espécies, é uma outra obra dele mais famosa. Tá? Tem algumas outras obras um pouquinho não tão aceitas assim pela comunidade científica, ou seja, as suas visões elas não são homogêneas, elas não são teorias tão consolidadas, tá? Por isso a gente fala, o que a gente traz aqui no ensino médio para vocês são as teorias mais consolidadas, são aquelas que a comunidade científica testou, retestou, visualizou outras ideias, tá? Outros experimentos, e a gente constatou que de fato a visão dele era, certo? Muito parecida. Então, aqui algumas imagens, fotos das Ilhas Galápagos, tá? Ali o dragão de Komodo, por exemplo, tá? E o animal, tá? Que foi o objeto de estudo para ele fomentar essa ideia, é esse pássaro, tá? É o tendilhão, tá? Na verdade, ele não é uma única espécie, existem várias espécies, e isso foi muito importante para o Darwin ter formulado justamente essa possível, que para ele até então era uma hipótese e hoje a gente enxerga como uma teoria, tá? Então, quando Darwin traz essa possível resposta, provavelmente era considerada ali uma hipótese e só depois de muitos anos, de muitos estudos, ela vem consolidar como uma teoria, tá? Então, tendilhão comum, tá? Tem um nome científico, tá? Frigilia coelebis, tá? Então, esse terminho Frigilia coelebis, tá? É o nome científico desse pássaro, que está aqui na imagem para vocês. É um pássaro de pequeno porte, com cerca de 15 centímetros, da família dos frigilídeos, tá? São sedentários, tá? Claro, voam, né? Mas são mais quietos, eles não... Quando a gente diz que eles são sedentários, eles não são esses animais, esses pássaros das revoadas, né? Nômades, né, de buscar outros cantos, eles normalmente tendem a ficar em um mesmo polo, tá? De coração bastante viva e de canto mavioso, tá? Só que aconteceu, quando ele chegou lá nas Ilhas Galápagos, ele não ficou parado em uma não, ele saiu de ilha em ilha e começou a constatar que existiam uma série de animais parecidos dentro desse grupo de tendilhões. Olha só nessa imagem aqui, à direita de vocês estão observando a diversidade de tendilhões existentes. Boa noite, Fabiana, tudo bem contigo, querida? Então, ó, olha só a quantidade de tendilhões que ele tinha. Então, não era só um. Existiam cerca de 13 tendilhões dentro das Ilhas Galápagos, tá? Mas ao todo 14, se fosse considerar os que estavam dentro do próprio continente. Cada espécie tem uma forma bem característica de bico e, claro, de penagem também, tá? Tem penas mais claras, penas mais escuras. Darwin focalizou seu estudo na ligação entre a forma do bico,
tá? E o alimento que ele tinha. Então ele começou a prestar atenção no quê? Nos hábitos de vida de cada tendilhão. Então ele parou lá, ficou observando, falou: o tendilhão, por exemplo, de bico médio comia fruta. Porque o tendilhão de bico largo ele comia sementes. Porque o tendilhão de bico bem fino, estreito, ele comia insetos, tá? E isso era muito importante para a seguinte, tá? Boa noite, Mari, Leide, minha querida. Seja muito bem-vinda. Isso é muito importante para quê? Para ele começar a fomentar uma ideia. Bom, disse para vocês, ele era geólogo. Ele tinha essa percepção dos movimentos e que provavelmente essas ilhas não eram, nem sempre foram separadas, que em algum momento elas poderiam ter sido juntas, que elas poderiam ter sido pertencentes ao continente. E ele começou a ter uma ideia, o seguinte: opa, tá? Então tá aqui o desenho, tá? Comparando o quê? Bicos, tá? Então a gente tinha bicos bem largos e bicos bem estreitos, tá? Então ele começou a dizer: opa, pera lá. Embora hoje esses bicos tenham o quê? Diferentes funções, tá? Em algum momento eles pertenceram a um grupo de origem, tá? Em algum momento do passado, essas várias espécies aqui, tá? Tiveram como ancestral o quê? Algum pássaro em comum. Cuidado, queridos. Não é que eles foram outro pássaro, tá? Mas que eles tiveram um ancestral em um passado não próximo, tá? Que provavelmente esse ancestral é um ancestral comum, tá? Essa visão, tá, é uma visão que pode ser corroborada pela genética, tá? Então, inclusive, a gente tem essa ideia, por exemplo, nas últimas aulas a gente falou bastante sobre a hereditariedade, tá? De que, por exemplo, os nossos pais, né? Nosso gene veio dos nossos pais, o gene dos nossos pais vieram dos nossos avós. Se a gente tem essa visão, a sensação que a gente tem é que no passado existiu mais gente do que existe hoje. Na prática não é exatamente assim. A nossa população, na verdade, ela está aumentando, né? Então existem justamente formulações matemáticas para mostrar justamente em que em algum momento do passado esses genes se fundiram, esses genes se misturaram, tá? Aqui algo parecido aconteceu, tá? Sim, algum evento separou esses animais e a pressão seletiva do ambiente selecionou os animais de forma diferente, tá? No arquipélago, Darwin observou que os pássaros de formato diferente, depois descobriu que todos pertenciam ao que ele considerava ser um grupo de tendilhões, tá? Sim, de espécies diferentes, características morfológicas diferentes, hábitos de vidas também diferentes. Olhando com atenção, ele notou que cada formato de bico ajudava na forma e na alimentação. Bicos mais largos e robustos para comer sementes duras, tá? Bicos mais afilados para comer insetos e larvas. Então, pensa, por exemplo, que esse bico bem pequenininho, ele vai conseguir pinçar, né? Ele vai usar como uma pinça para tirar larvas. Então, opa, largo, ele é herbívoro, bico afilado, ele é carnívoro. Então muda muito a questão do hábito. E claro que não é só o bico que vai mudar, né, gente? A gente tem que entender também que uma série do desenvolvimento digestório vai mudar, produção de enzimas vai mudar, né? Não é à toa que o tamanho desse corpo muda, a penagem muda, certo? É uma série de transformações corporais. Então não é que muda, né, para aquilo dali, tá? Mas que os indivíduos que apresentavam características que sobreviviam a essa condição, certo? Permitiu justamente a sua sobrevivência. Então, é um ancestral em comum, que está lá no centro, lá no passado. Ele tinha características diferentes, porque vivia sob pressões seletivas diferentes. A natureza mudou, separou esses grupos, tá?
E à medida que ele foi separando esses grupos, o que aconteceu? Cada grupo começou a viver sobre pressões seletivas, pressões ambientais, pressões de natureza, tá? Para selecionar os indivíduos que tinham características mais aptas à sobrevivência naquele ambiente, tá? Então, qual é o postulado que ele trouxe para a gente, tá? Ele trouxe o postulado do que a gente considera hoje a seleção natural. Tá? O que é isso? Todas as espécies de tendilhões no arquipélago derivam da mesma espécie, de uma espécie originária. Tá? Então, não é que eles foram outra espécie. Tá? Os animais que estão presentes hoje, eles derivam. Tá? A gente é descendente, tá? dessa espécie que veio do passado. Qual é o erro comum que a gente comete? A gente veio do macaco, né? Foi o erro, né? É quase como uma fake news, tá? Então, nessa época, quando Darwin publicou o livro A Origem das Espécies, as pessoas começaram a entender isso. Vai lá, ué, quer dizer então que o ser humano veio do macaco? Não, não é isso. Tá? Os animais que estão vivos hoje, eles estão presentes hoje, eles estão vivos, eles são aptos à sobrevivência no ambiente de hoje. Agora, no passado, tá? Os nossos ancestrais, tá? Eles viveram sobre pressões diferentes das que a gente vive hoje. Então, a gente está falando de outras espécies. Tá? E aí, porventura, à medida que esse ambiente foi sendo modificado de forma natural ou pelos próprios seres vivos do passado, esse ambiente foi mudando e é claro que ele vai selecionando outras características de sobrevivência. Tá? Então, a gente descende dos ancestrais que nos trouxeram a vida de hoje. Ok? Observação. Apesar da sua forte semelhança, cada espécie... Então, olha só, o postulado do que o Darwin trouxe para a gente. Todas as espécies de tendilhões no arquipélago derivam da espécie original, tá? Então, essa é a visão do que ele trabalhou com os tendilhões, tá? O que a gente está falando sobre teoria, professor? Porque depois desse trabalho do Darwin, muitos outros trabalhos foram feitos acompanhando não só tendilhões, né? Então a gente foi lá, e aí, será que dá certo com o ser humano? Será que dá certo essa visão do Darwin com o tamanduá? Será que essa visão do Darwin dá certo com bactérias? Será que essa visão do Darwin dá certo com plantas? Então, à medida que a gente foi tentando estudar, né, nos aprofundando, a gente foi vendo que essa teoria batia também com outras espécies, tá? Observações. Apesar da semelhança forte, cada espécie de tendilhão tem uma forma altamente característica do bico, tá? Então, claro, né, eles foram separados, tá? E isso promoveu justamente um processo de seleção diferente para cada um desses animais. Tá? Então, à medida que eu tenho contato com, por exemplo, com outros animais que podem ser minha presa, ou não, ou a ausência desses animais que possam ser minhas presas, então eu mudo, eu tenho que contrair, eu mudo, não o meu corpo, tá? Isso é um cuidado. Não é que mudou o meu corpo para sobreviver, não. A natureza mudou e aí, consequentemente, quem não tem a característica para sobreviver àquilo dali, naquela condição, não passa, tá? Venha morrer, venha falecer, venha a extinção, ok? Então, a gente precisa também entender que esses animais que estão aqui, que o Darwin conheceu, eram os animais que estavam vivos, mas a linha, tá, que liga esses animais a esse ancestral em comum também tem a possibilidade da existência de várias outras espécies que são consideradas hoje extintas, tá? Os fatores evolutivos, tá? O isolamento geográfico pode acontecer, tá? O ambiente ecológico, a competição são fatores importantes. Tá? Em outras aulas mais à frente, tá? A gente vai entender um pouquinho mais a fundo, tá? A evolução,
Isolamento geográfico, ambiente ecológico, competições, são fatores que influenciam muito no processo da especiação. O que é especiação, professor? É criação e a formação de novas espécies, tá? Então, no passado, a gente tinha uma espécie que eu botei ponto de interrogação, tá? Lá atrás, e essa espécie veio dar origem a todas essas 14 espécies que Darwin observou, tá? Ela só deu origem a essas 14? Não, ela pode ter dado origem a muitas outras, tá? Que vieram a morrer, que vieram a se extinguir, tá? Então, quando a gente para pensar, por exemplo, na evolução humana, como eu vou mostrar para vocês no fim da aula de hoje, tá? Então, lá no passado, há cerca aí de 12 a 5 milhões de anos, tá? A gente teve, milhões de anos, a gente teve um ancestral comum com quem? Com chimpanzé, tá? É um dos animais mais próximos do ser humano que a gente teve, mas a nossa ancestralidade comum é milhões de anos, então não é uma coisa tão próxima assim, tá? E de lá para cá, tá, a gente surgiu diversos hominídeos, como por exemplo o Neandertal, como por exemplo o Homo erectus, o Homo habilis, tá? Então, à medida que foram surgindo esses outros homens, tá, a natureza estava se modificando, foram surgindo características que eram aptas e essas características foram passando de geração em geração até surgir o tal do Homo sapiens há cerca de uns 200 mil anos atrás. Tá? E aí gera o que a gente chama de seleção natural. Então, o que é essa seleção natural? A gente tem variabilidade da espécie, tá? Certo? Então, o que é essa variabilidade da espécie? Variabilidade genética, tá? Hoje a gente tem essa leitura. O que leva essa variabilidade? Darwin não sabia disso, tá? O Darwin não sabia o que era isso aqui. Então, ele bota ponto de interrogação. O que levava a variabilidade? Não sabia. Hoje a gente sabe que é genética, tá? Genética, professor? Sim, mutação. Deriva genética. Deriva genética. Recombinação gênica. Então, a gente tem vários indivíduos, tá? Várias populações, cada um com características diferentes. Vamos dizer que essas características são essas cores, essas bolas. Olha só, temos indivíduos de cor amarela, de cor azul, de cor rosa e de cor verde. Tá? Então, o ambiente, a natureza vai funcionar como uma peneira, tá? Então, essa pressão que eu estou falando tanto aqui para vocês é a tal da pressão da seleção natural. Então, a natureza vai dizer, sobrevive quem tem cor verde, rosa e azul. Então, e os indivíduos de cor amarela não sobrevivem, morrem. E se morrem, não passa a informação adiante. Então, os genes deles, os genes de cor amarela, ficaram lá atrás. Porque isso aqui não é uma característica apta para sobrevivência. Tá? Beleza? Então, mesmo se a gente olhar para uma característica de um indivíduo e falar assim, essa característica não é tão útil, tá? Mas se ela está presente, é porque, de fato, essa característica foi passada de geração em geração. Por mais que ela não seja algo tão útil, por mais que ela nos transpareça ser uma fragilidade, tá? Então, muitas vezes, ela permitiu que aquele grupo conseguisse sobreviver àquela condição. Isso é 100% aceito pela ciência? Ela tem suas controvérsias. Tá? O que é trabalhado com vocês no ensino médio é o que a gente considera, que a gente tem um maior grau de confiabilidade. Tá? Nunca é 100% de certeza. A ciência ela pode ser moldada. Tá? Justamente quando surge mais conhecimento. Darwin, por exemplo, não conhecia genética. Tá? Foi um trabalho parecido, muito próximo de Mendel, tá? Muito próximo em questão temporal. Tá? O trabalho de Mendel. E eles hoje se complementam. Tá? Um ajudou o outro a responder questões. Tá? Então, Mendel não tinha todas as respostas, mas quando veio a teoria evolutiva, elas meio que se somaram. Então, o ambiente ele atua sobre a diversidade, selecionando os organismos mais aptos
ou adaptados. Cuidado, não é o mais forte, tá? Não é o mais forte. Às vezes pode ser, tá? Pode ser, mas não é. Vou dar aqui, ó. Pode ser, mas isso não significa dizer que é, tá? Então, por exemplo, o leão conseguiu matar a sua presa, conseguiu competir com o seu, com o seu com outro animal sobre aquela determinada presa e matou, beleza, então sobreviveu de fato mais forte. Mas às vezes, gente, a gente tem que lembrar também daquelas questões de adaptação que a gente já conversou em outras aulas, tá? Então, às vezes, ter uma coloração de camuflagem, aí, me lembra aí, Fabiana, me lembra aí, Marileide, qual é a diferença de camuflagem e de mimetismo? Então, ter essas características como camuflagem, mimetismo, me ajuda o que? A sobreviver. E aí, nesse caso, nem sempre. Não é porque eu sou mais forte. Na verdade, é porque eu consegui me esconder, tá? E não basta sobreviver, tá? É muito importante que vocês entendam uma coisa. É importante sobreviver e contar a história, tá? Então, lembra lá, por exemplo, das guerras. Adianta ir para a guerra e morrer? Não. Alguém teve que sobreviver àquelas guerras, voltar e contar a história, tá? Porque senão a gente não tem os quadros, os relatos de fato do que aconteceu, tá? E esse monte de filme de guerra que acontece aí no cinema seria só ficção. Eles têm alguma base ali, tá? Eles têm algum registro para poder gerar confiabilidade, tá? Então, na natureza é algo muito parecido. A gente sobrevive, a gente reproduz e passa essa nossa informação, essa nossa história pelo nosso DNA, tá? É dessa forma que a gente conta a nossa história, a história biológica, tá? Para quem não me respondeu qual é a diferença de mimetismo e camuflagem é quando o indivíduo, tá, a espécie, consegue passar despercebida no ambiente onde ela está. Então, eu tenho por exemplo, pensa lá naquele gafanhotozinho que a gente conhece popularmente como esperança, tá? Então, quando ele aparece na nossa casa, ele chama a atenção, você logo vê. A parede da casa é branca, aparece aquele bicho verde, opa, tem uma esperança aqui. Tá? Mas quando ele está na natureza, você não vê muito, porque ele se mistura no meio das folhagens. Então ele está camuflado, tá? Você pensa que é mais uma folha da natureza. E isso é uma característica de sobrevivência. A seleção natural permitiu que ele não tenha sido morto por outro predador, tá? Ao passo que o mimetismo é aquele animal que consegue imitar outro, tá? Normalmente outro animal perigoso, por exemplo, a cobra coral falsa, tá? Que imita o padrão de cor da coral verdadeira. Na hora que tu vê ela, tu não vai brincar, né? Fala, uma cobrinha que bonitinha, não, epa, é coral. Se é verdadeira ou se é falsa, eu não vou me arriscar, tá? Se for a falsa, eu vou me ferrar, né? Então, deixa eu tomar um pouquinho de cuidado, eu vou evitar entrar em contato, tá? Então, da mesma forma como você faz, outros animais também fazem e evitam o contato. E aí, essa coral falsa vai sobrevivendo e vai se passando nessa perspectiva. Como eu disse para vocês, hoje a gente tem uma ideia, tá? Uma teoria considerada neodarwinismo, é o novo, e ela é apoiada através de quadros da genética, tá? Então, o que vai fomentar essa variabilidade genética? A mutação, a gente falou na aula passada sobre a mutação, tá? A recombinação gênica e o fluxo gênico. Fluxo gênico, professor? Sim, tá? E isso aqui é muito importante, tá? Como assim, professor? É passar a informação para diante, tá? Não basta me reproduzir, mas eu tenho que gerar descendente fértil para o meu descendente também passar a informação para frente, porque senão o DNA ele para e ele acaba ali, ok? Bora praticar? Bora ver como é que isso pode ser cobrado para vocês, seja em provas comuns que vocês vão fazer, tá? Aqui, que tem antes de férias aí, vocês vão ter avaliações bimestrais, mas também
pro Enem, tá? Terceirão aqui vai tá preparado pro Enem, não é isso, Fabiana? Não é isso, Marileide? Não é isso, pessoal de Pedro Laurentino, de Palmeiras, de quem mais? Quem mais tá aqui? Queimada Nova. Vamos nós? Bora praticar? Exercício. Quais as características presentes nos indivíduos de uma espécie a fim de que possamos afirmar que os mesmos são mais adaptados em comparação a outros indivíduos da mesma espécie? Bora nós? Então, que característica permite dizer que algum organismo é mais adaptado? Então, bora nós. Letra A. É porque os indivíduos mais adaptados são maiores e mais solitários? É por isso? Letra B. É porque eles comem mais e se apresentam com cores vibrantes? É por isso que eles são mais adaptados? Letra C. São organismos mais adaptados, aqueles que vivem mais e se reproduzem mais? Letra D. Eles apresentam mais membros, como pernas ou patas, é por isso que ele é mais adaptado? E letra E, porque eles são os mais fortes. E aí, gente, o que me posso dizer? Eu olho para um animal, olho para um vegetal e falo assim, aquele representante, tá? E ó, pode ser da mesma espécie, não estou falando de espécie diferente, não. Aquele representante ali parece que ele tem mais características aptas, né, a passar a sobrevivência, ou mais adaptada. E aí, gente, ó, característica básica da seleção natural, tá? É conseguir sobreviver, ou seja, não morrer, vive mais, ok? Beleza? E não basta parar aí, tá? Tem que o quê? Contar a história, tá? E na biologia a gente conta a história como? Gerando descendentes, tá? Ou seja, reproduzem mais. É uma outra característica importante para biologia, tá? Então, a alternativa C. Aqueles organismos que vivem mais e sobrevivem mais. Não é os mais fortes. Não é os mais fortes, certo? A gente tende a confundir, a gente acha, ele é o fortão, ele é o massazão, mas não é isso que tende a biologia, tá? Inclusive, ó, a ideia das cores vibrantes pode ser importante, tá? Como normalmente a gente chama isso de aposematismo, tá? É a história lá do eu tenho uma cor perigosa, cuidado comigo, tá? Quando os animais são perigosos. Na prática, a grande maioria dos animais vão ter, na verdade, a camuflagem, né? É se esconder, é ter uma cor que passe despercebido do predador. Mais uma questão, gente. Na biologia, a evolução é definida como processo de modificações, tá? Em gerações sucessivas de uma espécie. Pela teoria da evolução, as espécies evoluem porque mudam com o passar do tempo e as características podem ser afetadas por haver variação genética, tá? Os fatores que contribuem para o aumento da variabilidade genética, tá? Então, cuidado, tá? Algo que vocês sempre têm que estar atentos, principalmente questão do Enem, que eu sei que vocês estão no terceiro ano. Mas já, tchau, porque, Marileide, a gente tem mais uma aula ainda, querida. Vem aqui com nós. Pessoal do Anexo, eu não sei qual é o município que está aqui, ó. Pessoal do Anexo disse que a alternativa C foi a anterior, né? Bora aqui pra gente. Olha só, o que leva ao aumento da variabilidade genética? Letra A, são os processos induzidos por fatores externos. É isso que leva uma variabilidade genética. Letra B, é o cruzamento entre espécies e a alimentação. Pode contribuir. Letra C,
A mutação e a recombinação gênica. É isso que permite o aumento da variabilidade genética e as mudanças climáticas e as relações interespecíficas. Gente, como eu disse para vocês, Darwin ele não tinha uma ideia muito clara sobre a própria variabilidade. Tá? O que ele conseguiu afirmar existe uma variabilidade aqui, a explicação não está clara para mim, e alguma coisa seleciona essa variabilidade. Tá? E aí a gente tem o que? A seleção natural. Então ele não quer saber sobre a seleção natural. Entendeu? Porque a seleção natural ele mantém as espécies variadas. Tá? Beleza? Aqui ele não quer. Aqui a pergunta não é sobre manter as espécies que existem. Tá? Aqui está falando em aumentar a variabilidade. E a variabilidade acontece através dos genes. Tá? Alternativa C. Mutação, que são aqueles errinhos, tá? Que podem acontecer, a gente conversou isso semana passada. E recombinação gênica, que acontece de forma padronizada sempre na meiose. Beleza? Tranquilos? Tranquilo. Gente, a gente vai dar um breakzinho agora do primeiro tempo e a gente volta em instantes no próximo tempo para conversar um pouco mais sobre as teorias evolucionistas, tá bom? Guardo vocês.